Time to play the game. Time to play the game. Galerinha, pronto para mais um vídeo aí sobre crossovers? Vamos discutir mais um embate retirado diretamente da série Marvel vs DC, onde houve o confronto do Aquaman versus Namor, tá? Eu vou fazer primeiro um apanhado das características físicas e uma leve história sobre cada personagem, tá? Tanto do Aquaman como do Namor. O Namor, tá? Que é conhecido como Submariner, tá? O nome dele é Namor Mackenzie, tá? Esse seria o nome dele. Ele tem 1,88 de altura e 126 quilos, tá? O Namor ele é um mestiço atlante, tá? Ele é filho de um marinheiro com a rainha, tá? De Atlantis. Eles se conheceram, ficaram juntos e então nasceu o Namor. Namor que seria um mestiço, tá? Ele é tido até às vezes como um mutante, mas eu acho errado essa denominação. Eu acredito que o mutante ele teria que ser puramente humano e ter desenvolvido poderes. O Namor é um mestiço, na verdade, né? Filho de um Atlante com um marinheiro, no caso um humano. Os poderes dele se desenvolvem muito mais na água, tá? Ele tem super força, super resistência, ele voa. E quanto mais se ele fica dentro da água, os poderes dele se desenvolvem mais, ele se torna mais poderoso. Conforme ele fica fora da água, os poderes dele vão diminuindo, tá? Inclusive, se ele ficar muito tempo fora da água, ele sofre amnésia, ele perde os poderes dele e tudo mais, tá? O Aquaman, tá? Que é conhecido como o Orin ou o Arthur Curry Jr., tá? Ele tem 1,85 de altura e 148 quilos, né? Ele parece ser meio... Na hora de desenhar, por essas características que eu tirei da fonte da DC, ele teria que ser uma altura mediana não, 1,85 até alto, mas parrudo, né? Para pesar 148 quilos, o cara teria que ser muito forte. Eu até anotei aqui a origem do Aquaman, porque ela sofreu várias mudanças, assim, sabe? No decorrer da cronologia do personagem. Então até eu vou ler um pouco aqui, vocês vão ter que... não vou conseguir falar direito, porque eu não tive saco para gravar isso aqui, tá? Primeira coisa, no original, quando ele surgiu, o Aquaman, ele era filho de um faroleiro com uma rainha atlântica, basicamente que nem o Namor, né? Após a crise nas Infinitas Terras, que aconteceu em 85, 86, o Orin, né, que é o Aquaman, ele já nasceu herdeiro de uma família real atlântida, tá? A sua mãe, a Atlana, tinha sido incapaz de conceber um filho com seu marido, o rei Travis. Mas ela foi embuchada, vamos dizer assim, ela ficou grávida durante um sonho pelo assistente imortal Atlan. O Atlan, ele profetizou que o futuro da criança, né, que ia nascer, que no caso era o Aquaman, ele profetizou esse futuro dessa criança e o chamou de Orin, né, que seria o nome do Aquaman. Prometendo que depois ele seria pai de outro filho, porque dois irmãos devem sempre lutar para o destino da Atlântida. Tá? Então eles teriam dois filhos que lutariam pelo destino da Atlântida. O Travis imediatamente sabia que o filho não era dele, por causa do cabelo loiro. Tá? Pelo jeito o pai dele devia ser moreno, nasceu um polaco ali. E uma superstição de antiga já, né, uma lenda praticamente, de que uma criança levaria uma maldição de Kordax. Tá? O bebê foi anunciado com um aborto espontâneo e deixado para morrer em Mercy Hilf. Seus próximos encontros com a humanidade, ele foi resgatado pelo Tom Curry, acho que é Tom Curry que escreve, aqui não pronuncia pelo menos. Tá? Esse faroleiro, que é o Tom Curry, que deu o nome de Arthur Curry Jr., né? Adotou ele, tá? E deu esse nome de Arthur Curry para ele, e depois ele acabou morrendo, o pai do Aquaman. Então, na verdade, ele nasceu pela origem mais nova, ele teria nascido Atlante, tá? Ele não teria laços com a humanidade, no sentido de ser meio humano, e ele foi adotado, daí sim, que seria o lado humano dele, só por adoção, vamos dizer assim. Então essa é basicamente a história curta do Aquaman, que é um pouco mais complicada que do Namor, como vocês perceberam. Eu vou falar primeiro dos poderes do Namor, tá? O Namor, primeira coisa que a gente tem que analisar é a força dele, tá? Ele é considerado um dos pesos pesados da Marvel.
Obviamente ele não chega a ser um peso pesado top, vamos dizer assim, como o Hulk, o Thor, Fanático, até o Hércules, o Thanos, esses personagens mais brutões assim. Mas ele, de mesma forma, ele não seria um peso pesado top, mas ele seria um peso pesado, tá? Ele seria um cara mais forte que o Coisa, mais forte que o Colossus, tá? Ele seria talvez mais ou menos no nível da Mulher Hulk ali, que também é acima desses outros personagens que eu citei pra vocês. Vocês vão ver conforme no decorrer do vídeo aqui, que isso que eu estou falando não é uma ideia minha. Ele mostra confrontos dele, ele rivalizando em força física com o Hulk, com o Thor, com o Fanático, com o Hércules, tá? Então ele realmente, não somente as minhas palavras, mas as imagens vão mostrar isso. Aqui eu separei alguns exemplos, tá? Aqui vocês vão ver ele recebendo golpes do Thor, tá? Inclusive acertando golpes dele, tá? Para demonstrar isso que eu estou falando para vocês. Aqui nessa outra imagem vocês vão ver ele vencendo o Apocalipse, tá? Que ele pertence ao universo mutante, né? Ele está ali dando um pau no Apocalipse. Ele está tocando golpes nessa outra imagem, vocês vão ver ele trocando golpes com o Surfista Prateado, tá? E isso daí não são exceções, isso é meio que a regra do personagem, tá? Eu não estou citando aqui desfeitos, né, no sentido, coisas vergonhosas do personagem, como também não vou fazer com o Aquaman. Mas aqui é uma média do que eu estou querendo passar para vocês. O Namor, a cada vez que ele está na água, a força dele ela fica muito maior, tá? Porque ele está hidratado, então a força dele fica muito, muito maior. Então quando ele sai da água, essa força dele ela acaba reduzindo. Tá? Se ele estiver molhado, a força dele continua em alto nível. É só realmente depois de um tempo que ele começa a desidratar que a força dele vai caindo. Não é porque ele simplesmente saiu da água que a força dele já caiu. Não, ele vai manter a mesma força. É conforme ele for desidratando, ele fica muito tempo longe da água que vai deixar ele realmente mais fraco. Inclusive, mesmo depois de pouco tempo fora da água, se você borrifar a água dele, cara, parece que a força dele já quase volta ao que era, sabe? Ele tem uma recuperação muito grande logo depois, mesmo no longo tempo desidratado e logo depois que ele entra em contato com a água. Aqui vocês vão ver ele sendo capaz de levantar um submarino, tá? Que pesa milhões de toneladas, aqui vai ter imagem. Então é milhões de toneladas, tá? Então esqueça aquela classificação da Marvel de 100 toneladas, classe 100, classe 80, esqueça. Ele está catando milhões de toneladas, o submarino pesa muito mais que 100 toneladas. Aqui vocês vão ver ele carregando uma rocha gigantesca, vocês vão ver no zoom aqui que vai aproximar, ele é um pontinho diante dessa rocha, também é, sei lá, milhares de toneladas, tá? Essa outra imagem aqui, ele simplesmente ao socar o chão, ele botou um castelo abaixo, tá? Ele socou o chão, nem foi no castelo, o castelo desmoronou, tá? Então você vê realmente a força que o cara tem. Mais um exemplo de força aqui, essas são as faixas escarlates de Cyttorak, tá? Que são é o mesmo poder, é a mesma fonte de poder do que do Rubi do Fanático, tá? Do Juggernaut. E é muito, muito difícil conseguir arrebentar essas faixas. Essas faixas aí já prenderam o Surfista Prateado, já prenderam o Hulk, eles já conseguiram escapar, mas com muito, muito esforço. Então você vê que o Namor, no ápice, seria talvez o ápice da força dele, tá? No limite, assim, ele conseguindo arrebentar essas faixas escarlates aí. Mas normalmente eu diria que ele não arrebentaria. Então aqui a gente teria um feito até assim, que seria o máximo do máximo que o personagem conseguiria chegar. A resistência, tá? O Namor, como vocês sabem, tem resistência sobre-humana, ele é muito mais resistente que o normal, tá? Ele é capaz de suportar a pressão das fossas abissais, que seria milhares, milhões de toneladas por centímetro quadrado, então é realmente uma resistência absurda. Ele é capaz de suportar baixas temperaturas, tá? Até porque lá é muito frio lá embaixo. Ele vive também, ele resgatou o Capitão América, ele estava lá, estava preso no gelo, o Capitão e tal. Ele é capaz de resistir aos rigores do espaço, conforme a imagem aqui está mostrando, tá? A pele dele também ela é virtualmente intransponível, ele possui grande resistência, a pele dele realmente é muito resistente. Aqui vocês vão ver um tridente tentando perfurar a pele dele, o tridente quebra, tá? Ele resiste à explosão de um míssil, aqui vocês vão ver também nessa imagem, ele resistindo a uma explosão, tá? Eu nem preciso falar, mas é importante mostrar isso para vocês entenderem a diferença de resistência entre um e outro. Tiros de arma no Namor nem risca a pele dele, ele fica ileso, tá? Ele nem sente nada.
Tá? Então, para vocês terem uma ideia da resistência dele. E como eu falei, ele aguenta a porrada do Hulk, do Thor, do Hércules e tudo mais. Tá? Então ele possui uma resistência muito grande. Com relação à durabilidade, resistência, a estamina dele e tudo mais, o Namor, ele dentro da água, ele é capaz de lutar muito tempo, tá? Porque daí realmente a água sempre vai estar recarregando as energias dele. Eu não digo que ele não vai cansar nunca, mas ele vai lutar durante muito tempo. Ele é um cara muito encardido, cara. Ele embaixo da água é um personagem que ele inclusive já venceu o Incrível Hulk, cara, embaixo da água. Então ele é um personagem muito filho da puta quando tá lutando embaixo da água, até porque é o ambiente dele, é onde ele tá o habitat natural dele. Então é onde ele consegue desenvolver melhor os seus poderes. Fora da água, o tempo de luta dele, vamos dizer assim, reduz bastante. Conforme ele for usando mais energia, for se desidratando e tudo mais, ele vai ficando mais fraco. Aqui a gente vê a disposição que ele tem, ele está destruindo praticamente todo um exército sozinho, cara. Olha a imagem aqui, ele está arrancando o canhão do tanque e tal. Aqui, essa outra imagem é bem interessante, que demonstra realmente que não é simplesmente qualquer coisa que derruba ele, jogou fogo nele, ou ele caiu fora da água e ele vai ficar fraco. Essa imagem aqui, a gente tem o Venom, tá? Que o Venom é um personagem de nível médio de poder, tá? Ele tá com uma arma específica para ferrar com o Namor, que ela vai desidratar ele, tá? Ele atinge o Namor, vai lá, arranca as asas da perna dele, toca o terror em cima do Namor, cara. Só que o Namor se recupera, cara. Sem ter água nem nada, tá? Ele se recupera e dá um pau no Venom, cara. Arranca a língua dele e tal. Então você vê que realmente o cara é foda. Ele não vai se enfraquecer por qualquer coisa, tá? Obviamente a gente precisa tirar uma média também. Não quer dizer que ele... Mas isso aqui é a média normal dele, tá? Tanto é que ele enfrenta o Hulk, Thor e outros personagens, e o Hércules, por exemplo, fora da água e normal. Ele demora para ser derrubado. A cura dele, eu não diria que ele teria um fator de cura, mas ele tem uma cura mais acelerada, tá? Então tem uma cura mais acelerada do que um humano normal. Quando ele é ferido, ele se recupera muito rapidamente. E quando ele está na água, a recuperação é quase instantânea, tá? Se ele é ferido, ele meio que já volta, como já fechasse. Aí da água eu diria que ele teria um fator de cura, fora dela ele teria uma cura acelerada. Aqui vocês vão ver essa imagem, ele foi ferido pelo Wolverine, as garras entraram nele, tá? E pouco depois, ele entrou na água, cara, tipo, já meio que sarou, tá? Então realmente ele tem uma cura bem acelerada. Ele também, ele voa, tá? O Namor, ele voa por conta até por causa daquelas asinhas ali dele. É meio ridículo e tosco, mas enfim, ele voa. E ele também tem uma espécie de super velocidade, tá? Não é uma velocidade a la Flash, a la Superman, tá? Lá surfista prateado, não é uma velocidade dessa daí, mas realmente uma super velocidade, tá? Aqui vocês vão ver, deixa eu ver aqui que eu separei, ó, ele é capaz de atingir e alcançar seres que têm super velocidade, tá? Ele voando, ele é muito rápido. Aqui vocês vão ver a imagem. Ó, dentro do mar, o Namor, ele atinge grandes velocidades também, né? Ele nada como um míssil submarino praticamente. Tem imagem disso, tá? Vocês vão ver ele percorrendo muito rápido. Dentro da água, de tanta velocidade que ele tem, ele consegue criar redemoinhos, né? Ele gira e ele cria redemoinhos. Então é realmente uma velocidade muito grande. E dessa forma ele consegue surpreender pesos pesados, tá? Como eu já até mencionei, algumas vitórias que ele teve. E ele também, a velocidade dele é tão grande que ele é capaz de girar sobre si mesmo, como se fosse um peão. E daí ele consegue perfurar rocha até. Tem essa imagem aqui também que vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Então ele tem uma versatilidade grande dentro da água, tá? Inclusive a sua velocidade. O Namor também, ele é telepata, tá? Mas ele não é um telepata como o Professor Xavier, o Cable ou a Jean Grey. Tá? A telepatia dele é exclusiva para seres marinhos, tá? Então ele consegue se comunicar com peixes, com tubarões, com baleias e tudo mais, tá? Mas são seres, basicamente, seres marinhos, tá? Aqui vocês vão ver a imagem, tá? Disso que eu estou falando. Inclusive, essa telepatia serve para ele, vamos dizer, para ele saber o que está acontecendo em outros locais. Por exemplo, ele está num ponto X, ele quer saber o que está acontecendo num ponto Y. Ele entra em contato com esses animais, que vamos dizer, passam essa informação para ele, e ele sabe tudo que está ocorrendo ali nos mares, tá?
Um dos poderes que muito pouca gente sabe que o Namor tem, até porque esse poder dele é usado com pouca frequência, mas ele é usado, tá? Mas é um pouco esquecido esse poder dele. Ele tem poderes elétricos, tá? É como se fosse uma enguia. Então ele consegue gerar eletricidade do corpo dele. Isso não é só de histórias antigas, vocês vão ver nas imagens aqui, tá? Ele gerando essa energia, que é uma história bem antiga, depois uma história contra o Hulk, tá? Ele está usando essa energia, que é energia pra caralho, tá? Não é simplesmente um choquinho qualquer, é energia mesmo, cara, tá? E aqui você vê também que ele recebe um ataque da Vespa e ele consegue, tipo, manipular essa energia elétrica e jogar de volta para ela, tá? Que seria um ferrão elétrico dela, vamos dizer assim, da Vespa. Então ele consegue manipular essa energia e lançar para ela de novo. Os sentidos dele são muito apurados, tá? Ele é capaz de, a visão dele é muito apurada, ele inclusive é capaz de enxergar seres invisíveis, tá? Então a visão dele é tão boa que se para a mulher visível ficar invisível, tem imagem disso aqui contra o Super Skrull, tá? Ele consegue ir contra a mulher, não sei se vai ter contra a mulher invisível, mas contra o Super Skrull tem, ele vendo o Super Skrull na forma invisível dele, tá? Ele é capaz de chegar nas profundezas dos mares, mesmo quando está muito escuro. Tá, o olfato dele, a audição dele, são todos sentidos bem aprimorados. Ele também possui uma armadura de combate, tá? Esse material da armadura dele é desconhecido, tá? Eu acredito que seja de adamantino, não é adamantium, é adamantino, tá? Mas ainda não tem uma referência sobre ela. Obviamente essa armadura deixa ele ainda mais resistente. Ele usa muito excepcionalmente, somente em casos de guerra, quando, por exemplo, a Atlântida declara guerra à superfície, que ele realmente veste ela com essa armadura aí. Além disso, ele tem o tridente, né, o tridente de Netuno. Tá? Esse sim que é um material que sabe-se que é feito de adamantina, só que é um tridente mágico, tá? Ele dá vários poderes pro Namor, inclusive de manipulação de água, tá? Ele pode criar elementais de água, criar ondas, parar ondas. Aqui eu até fiz umas anotações. Ele é capaz de criar nevoeiros, tempestades de alta intensidade, criar maremotos também, tá? Ele é capaz de aumentar a pressão da água, tudo usando esse tridente. Além disso, esse tridente aqui diz que ele pode também soltar rajadas de energia, tá? Na descrição tá isso, mas eu realmente não me recordo do Namor soltando rajadas de energia mágica pelo tridente. O que mais aqui? O Namor também, como você vê nessa outra imagem, ele tem o chifre de Proteus, tá? Esse chifre de Proteus é algo que ele assopra, que seria como um chifre de boiadeiro, vamos dizer assim, e que ele é capaz de comandar monstros marinhos. Não seriam simples seres marinhos, como tubarões, baleias. São realmente monstros marinhos, em específico o tal de Giganto, que é um ser bem poderoso, tá? Ele é capaz de invocar esse ser usando o chifre de Proteus. Em resumo, tá? Falando sobre o Namor, né? O nível de poder dele, apesar, eu já abordei isso na parte da força, apesar de ele levar uma certa desvantagem, o nível de poder dele é quase equivalente a um peso pesado, tá? Ele teria um pouco abaixo dos pesos pesados, inclusive em algum momento conseguindo nivelar e até vencer quando a luta se passa dentro da água, tá? Como eu já mostrei, já falei sobre aquelas imagens dele lutando, tal, não vai precisar repetir, mas é só para deixar bem claro do nível do Namor perante outros personagens da Marvel, tá? E agora eu vou comentar no bloco 2 agora, vai ficar no próximo vídeo, os poderes e as características do Namor. Desculpe galera, do Aquaman. Um abraço. Time to play the game. Time to play the game.